uma grande exposição retrospectiva. Então eles começam com trabalhos de 95, 96 mais ou menos, que foi quando eu comecei a mostrar a minha produção. E são trabalhos sempre em xilogravura, que foi a técnica que eu conheci e onde eu consegui me expressar. Os meus primeiros trabalhos que eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui é muito bom, foi com a xilo. Então, aquele processo bem artesanal de você fazer o desenho com a goiva, de entintar as placas de madeira, depois colocar um papel de seda, tirar uma cópia. É um processo bem artesanal. Então, esses trabalhos todos aqui, os grandes, são todos sobre madeira, já por causa da xilogravura que eu usava madeira. Então, já veio a madeira, comecei a trabalhar sobre a madeira, gostei muito do resultado, e comecei a fazer um tipo de pintura que tem muita influência da xilogravura. Então, isso é legal aqui nessa exposição, que eles fazem essa relação. Tem os trabalhos de xilo e tem os trabalhos de pintura, mas na verdade é uma pintura com muita influência da xilogravura. E a minha pintura, que é o que eu mais tenho feito hoje, ela além dessa informação toda da xilogravura, ela traz também muita informação da fotografia. Mas é uma pintura que tem, além de toda essa bagagem da técnica, da maneira como ser feita, ligada à gravura, a maneira como eu apresento a imagem é ligada à fotografia. É claro que isso daí são informações que eu fui trabalhando sem pensar, e aí depois, principalmente conversando com jornalistas, com críticos que escreveram sobre o meu trabalho, as pessoas começaram a falar assim, puxa, mas ela tem uma visão fotográfica da cena. E aí eu falei, pô, é verdade, tenho mesmo. E com certeza a influência seria essa. Que eu adoro cinema, só que eu não faço cinema, então eu faço pintura. Mas a maneira como eu enquadro, os espaços, e também um pouco a respeito da sequência, que o cinema tem uma sequência, diferente da pintura que é fixa, né? Então, eu não sei se aqui nessa exposição tem algum trabalho que eu mexa com isso, mas em alguns outros eu tenho essa ideia de existe um caminho aqui, ali existe um caminho um pouco mais à frente, são duas pinturas uma do lado da outra. Essa ideia da sequência, de uma imagem que está acontecendo aqui e ali, que é ligada ao cinema. É uma pintura que tem essas informações do cinema, tem essa informação da gravura, e ao mesmo tempo, eu fiz publicidade, e eu adorava em publicidade os cartazes. Cartaz, outdoor, bons cartazes, não sei o que lá. Parte de produção gráfica, eu sempre achei isso muito interessante. Então, eu acho que é daí também que vem essa ideia da mistura da imagem com palavra. Porque em publicidade você usa sempre, quase sempre, você tem sempre uma imagem associada com a palavra num anúncio, né? E eu sempre achei isso muito bonito. Aí, nesses trabalhos, eu comecei a entrar também com a palavra. Então, a palavra, ela, às vezes, poucas vezes, ela não está presente, mas ela fecha o meu trabalho. E ela entra com o mesmo peso, não como se fosse uma legenda, ou como se fosse, por exemplo, uma história em quadrinhos, um balãozinho de fala. Ela entra como se fosse mais um elemento. Então, tem a cor, tem as figuras humanas, tem os objetos, tem as palavras, tudo com o mesmo peso. Então, num lugar, às vezes, ao invés de desenhar uma cadeira, eu posso escrever cadeira, mas ela está representada ali, né? Na xilo, você tem aquela força, né, para você poder fazer o entalho da madeira. Então, você não é como um desenho que você risca o papel, e o papel aceita o seu risco. Ali você vai ter que fazer força. Então, algumas ideias que você tem, você vai ter que reduzir essas ideias, porque você não vai conseguir dar conta de tudo, né? Mas essa experiência eu acabei passando para a pintura. Então, esses traços pretos, fortes também. Inclusive, nas pinturas tem muita gravura. Eu uso muito a goiva também. Depois eu mostro para vocês, para poder delimitar áreas. Então, rasgando mesmo e depois trabalhando com pintura, né? Então, é uma pintura, mas é uma pintura bastante híbrida. Quando eu fazia xilo, eu fazia muita colagem. Então, fazia lá um trabalho, imprimia uma xilo, tinha lá qualquer coisa que me interessava, uma árvore, recortava essa árvore, imprimia uma outra xilo e colava, fazia muita colagem. Eu não sei em que momento que eu comecei também a usar para colar, nessas colagens, eu não sei quando é que foi que começou isso, mas eu comecei a usar os meus livros de arte. Então, livros de arte
dos artistas que eu gostava, que eu admirava, né? Eu comecei a tirar as folhas dos livros e usar para fazer recorte. E aquilo eu achei assim muito interessante, porque se eu fosse comprar um papel branco, vou numa loja, compro um papel branco para fazer o recorte, tá, não ia dar certo. Mas pegando o livro, um livro de algum artista dos que eu gostava, rasgando as páginas e usando, dava certo. E aquela informação que o papel já vinha, imagens ou textos, eu fazia colagem, pintava por cima, mas elas ainda continuavam meio aparentes. E eu achava isso muito interessante. O papel já vem com uma história, né? Então, esses papéis aqui, no caso, que está aqui com a gente, esses papéis aqui, eles são todos feitos desses livros. Então, desde o papel do fundo preto, que eu vou pegando várias páginas, pintando, colando uma na outra, tal, até as figuras são todas recortadas e coladas. E nas estilos também, lá na entrada, aquelas primeiras estilos que tem ali uma sala, embora seja estilo, também foi feita sobre papel de catálogos, que eu fui colando, fiz o papel. Por que isso? Eu nunca sei o que eu vou fazer. Nunca. Toda vez que eu tenho uma ideia boa, eu falo, nossa, tive uma ideia ótima. Não, vou fazer um carro vermelho, não sei o que lá, que vai dar super certo. Não dá em nada. Eu só consigo trabalhar assim, eu sento sem nenhuma ideia, não sei para que lado que eu vou, pego o material que tiver ali à mão, às vezes se é placa de madeira, se é papel, se é algum livro, e começo a recortar, e começo, jogo uma cor, ou começo uma imagem, um rosto, ou um objeto, ou um canto de sala, e a partir daí é que eu vou ver o que vai ser feito. Então, como eu nunca sei o que vai ser feito, eu nunca sei o tamanho do papel que eu vou precisar. E essa história de poder usar recortes e ir colando, eu posso aumentar o papel ou diminuir conforme o meu endereço. Então, às vezes, vamos supor que eu faça ali o carro vermelho, mas, puxa, está precisando de um espaço maior aqui, porque eu precisaria de trabalhar uma estrada. Eu colo mais papéis e faço a estrada. Ou, fui colando, tal, ficou grande, mas só esse canto aqui me interessa, eu recorto. Então, essa possibilidade de poder usar o suporte que eu vou trabalhar de uma maneira assim, maleável é essencial, porque eu não sei o que eu vou fazer, então não sei onde vai dar. Então, usando os papéis dessa maneira que eu vou colando, eu resolvi essa questão. É assim que o trabalho sai. É de um papel que como se fosse uma argila, que eu modelo ele conforme eu queira. Se eu quiser redondo, se eu quiser mais retangular, mais quadrado, eu modelo e a imagem que vai sendo criada junto com o papel, se a imagem precisa de mais espaço, tem mais espaço, se precisa de menos espaço, tem menos espaço. Se eu precisar dividir no meio e fazer um díptico, eu divido o papel no meio e faço um díptico. Aí, quando eu fui trabalhar com suporte rígido, madeira, eu tinha esse problema, porque quando eu pegava um pedaço de madeira, eu não sabia onde é que ia dar isso daí. Então, uma maneira meio que eu usei para resolver esse meu problema, né, que é um problema, foram os módulos quadrados, porque daí eu começo com uma imagem, se precisar aumento para o lado, faço uma tira comprida, ou faço um quadrado, ou faço um retângulo. Eu tenho essa possibilidade. Eu uso muito a palavra energia, porque eu gosto disso. Quando eu percebo que tem uma energia amarrada ali no trabalho, eu falo, nossa, consegui colocar para fora o que eu precisava ter colocado, né? Coloco o trabalho de lado e começo outro. É uma necessidade mesmo de colocar para fora essas emoções, e é dessa maneira que elas se apresentam, com essas imagens, com essas cores e tudo mais.